Oi, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos nessa live do GEPA Pescadores. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem verá essa live em outros momentos. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos. Então, para a gente começar, vamos respirar devagar. Vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo e fazermos uma prece. Então, neste momento, agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, nesta segunda-feira, de muito amor, de muita paz, de muita harmonia, que possamos, nesta noite, conversarmos, refletirmos sobre a nossa existência, os nossos atos, que a espiritualidade amiga possa nos trazer tudo aquilo que precisamos aprender para evoluir. Que a luz e o amor possam envolver a todos aqueles que estejam nesta mesma sintonia, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, essa live de hoje, eu peguei o tema Vamos filosofar e tomar ciência. Na verdade, é uma frase, né, que ele coloca numa música, o Carlinhos Conceição. E a música é o Santa Casa Santa, que fala justamente sobre tudo aquilo que acontece quando a gente chega numa casa espírita, começa a trabalhar, a fazer tudo aquilo que a gente precisa, né? O nosso desenvolvimento, a conhecer, a estudar. Então eu peguei essa frase. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, né? Porque quando a gente vai preparar uma live, é bom que também a gente tenha a oportunidade de estudar um pouco mais. E aí eu fui pegar lá uma definição de filosofia. É uma palavra grega que significa amor à sabedoria e consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados ao conhecimento, à lógica, à existência, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. E aí a gente pensando em tudo isso, né, nós sabemos que o Espiritismo é uma filosofia, porque também ele é embasado na ciência. E aí eu fui até pesquisar um pouquinho sobre a questão, né, do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, primeiro, né, da série lá do Kardec. E aí eu vi que ele levou mais ou menos em torno de 20 meses para ser escrito. Porque ele foi muita pesquisa, né? Ele fez muitas pesquisas com vários médiuns em vários lugares, mandava as mesmas perguntas para vários lugares para ter essas respostas. Então são 1019 perguntas e respostas. Nossa, muita coisa, né? E lá são todos os assuntos, né? Você procurar qualquer tipo de assunto, você vai ver que ele foi lá pesquisar. E é muito importante, né? Porque a gente pode refletir sobre as nossas atitudes, o que estamos fazendo aqui, encarnados nessa data. Hoje é 28 de junho de 2021. O que a gente está fazendo aqui, né? Então a gente começa a pensar isso. E essa questão da reflexão, por que ela é importante para a gente? Porque ela é uma ação ou um efeito de refletir. Fui pesquisar também. Da gente se desviar da direção original. Já tem uma coisa acontecendo e normalmente acontece desse jeito. Só que sempre eu tive essa atitude. Só que quando eu faço uma reflexão, eu penso sobre tudo aquilo que eu tenho feito e vou trazendo novas ideias, novos conhecimentos, eu tenho também novas atitudes. E é justamente isso, né? E o que traz essas novas ideias, novos pensamentos para a gente?
uma das questões, meditação. Meditação, olha lá, a meditação que hoje está tão em voga, né? Quando a gente tem algum problema, a gente pode fazer essa análise, né, detalhada sobre o assunto. Então a gente pode fazer isso como? Na meditação, que você tem uma coisa específica, você faz as respirações, você vai lá para um lugar, você pode fazer isso. Mas você também pode fazer de outra maneira. A gente já parou para pensar que momento do dia que a gente faz as nossas reflexões? Muitas vezes a gente fala, ai, eu não tenho tempo, né? Ai, olha, eu queria tanto meditar, eu queria tanto fazer isso, mas eu não tenho tempo. E aí, muitas vezes, o que acontece? A gente acha que a gente está com um problema, e sempre quando a gente está com um problema, o nosso problema é o maior do mundo, porque eu não tenho uma solução para esse problema. Se ele é um problema, eu não tenho solução. Então, o que eu vou fazer? Neste momento que eu vou refletir sobre os acontecimentos, vou refletir sobre aquilo que eu aprendi de novo. E nós estamos aprendendo a todos os momentos, né? Em vários momentos, a gente tem várias oportunidades de aprender. Mas a gente se dá essa oportunidade? Ou a gente passa, né? A gente vai lá no Instagram, por exemplo, e vai passando as coisas, e aí fala, nossa, isso aqui é legal, isso aqui não é. Isso aqui passa. A gente não para refletir e para ver o que a gente pode colocar pra gente. E aí hoje mesmo, eu estava inclusive no Instagram, e eu fui ver a Monja Coen, ela fez uma publicação, que ela fala sobre cultivar a sabedoria. E aí ela fala, o que é esse cultivar a sabedoria? É aproveitar os ensinamentos de cada encontro e com todos que cruzam o nosso caminho. Então na verdade, a gente viver, né? Tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia é o que vai nos fazer ter novas ideias para podermos viver cada vez melhor. Porque eu acho que todo mundo quer sempre viver melhor, né? Ninguém nunca quer que as coisas fiquem piores. Todo mundo quer sempre que as coisas melhorem, que vá no nosso dia a dia melhorando. E aí eu fui ver uma questão também de reflexões. Como que a gente pode fazer reflexões? A gente pode fazer dessa maneira, sozinho, né? Fazer uma meditação, ou mesmo quando a gente está, por exemplo, lavando uma louça. A louça também serve para a gente refletir. Você está lá lavando uma louça e você começa a pensar, e aí você começa a ver aquilo que está acontecendo por outros ângulos. Por quê? Porque você está tendo novos pensamentos, você está numa outra sintonia. Então, tudo isso você vai poder fazer. E também tem outro tipo de reflexão, que é justamente essas conversas. É um bate-papo, né? É um bate-papo com um amigo sobre determinado assunto que você pode conversar, né? Aqui na minha casa a gente conversa muito sobre todas as coisas que estão acontecendo. Então a gente vai pegando justamente algumas coisas e vai trazendo como coisas novas para a gente poder fazer, e vai também pegando algumas outras coisas e tirando, né? Então a gente vai fazendo as nossas escolhas dependendo também das reflexões que a gente vai fazendo. E isso é uma coisa muito interessante, né? Para a questão da meditação, o Rodrigo está com um grupo, né, que ele está fazendo toda quarta-feira, uma meditação meio que dirigida, ensinando a como meditar. Muito interessante, quem quiser também pode depois procurar. E tem também um aplicativo chamado Meditopia. Tem acho que vários outros. Eu já fiz por esse aplicativo também e é interessante. É uma maneira da gente começar. Porque às vezes a gente fala assim, mas é tão difícil começar. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. E como é que a gente dá esse primeiro passo? É justamente a gente indo atrás, né?
Às vezes é difícil, ninguém falou que seria fácil, mas a gente tem que começar. E aí a gente fica nessa questão, né? Ai, eu não tenho tempo, ai, mas 5 ou 10 minutos, nossa, eu vou ter que ficar lá quietinha, no lugar, fazendo. Gente, se a gente não tentar, a gente não vai falar que não dá certo, né? A gente pode falar que, olha, eu tentei, eu fiz lá, eu tentei fazer 5 vezes, mas eu tive determinado a coisa que aconteceu comigo. E isso é interessante, por exemplo, com esse trabalho que o Rodrigo está fazendo, ele vai conversando e tirando dúvidas sobre essas questões na meditação. Então, para quê? Para justamente a gente ir melhorando e fazendo de uma maneira diferente, né? Não é aquela coisa só automática. Ah, eu chego lá e eu quero meditar rapidinho, né? Porque 5 minutos tem que ser rápido. Então eu chego lá rápido, sento correndo, fecho o olho e já meditei e já resolvi tudo. Não, não é assim, né? As coisas levam tempo, tudo vai, de tudo aquilo que vai acontecendo com a gente. Então primeiro a gente precisa respirar, ir mais devagar, ter paciência. A paciência conosco, a paciência com o outro. Porque às vezes a gente quer isso, né? Tudo na pressa, na correria. Eu quero resolver, eu tenho algo para fazer. Eu tive 10 dias para fazer. Mas no 8º dia eu resolvo fazer. E aí eu quero que dê certo. Se a gente plantar uma sementinha, a gente já parou para pensar? Ou viu, né, na prática? Quanto tempo que ela vai demorar para germinar? Vai depender das condições climáticas. Então, tudo isso acontece. Acontece com a semente e acontece com a gente. Porque quando a gente vai fazer algo novo, também é como se fosse uma nova sementinha que a gente está lá plantando. Então, vai depender do quanto tempo que eu vou dedicar àquilo, o que eu vou fazer para melhorar aquilo, né? Com a semente, eu vou ter que achar um melhor ângulo do sol, por exemplo, para ela, o tempo que ela vai ficar no sol. E para mim, olha, eu tô com uma dificuldade nisso aqui. Então, como que eu posso melhorar nessa dificuldade? Então, eu vou procurando resolver os problemas aos poucos, né? E é assim, e não são só problemas, né? Na verdade, são as situações nossas diárias que acontecem com a gente. Isso é muito engraçado, mas as coisas acontecem diariamente. Então a gente vai tendo as escolhas, aí eu vi que aquilo ali não deu certo, então eu posso fazer de uma outra maneira. Qual é a outra maneira que eu posso fazer e pode melhorar? Então sempre é buscando esse melhoramento. Essas nossas questões. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? A gente só coloca aquele coisa do reclamar. Não tenho tempo. Ai, nossa, vai demorar muito. Eu não quero. Só que, veja bem, quando eu paro e falo assim, não, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo, porque olha como é meu dia. Aí eu começo a listar 20 mil coisas que eu faço no dia, falo disso, falo daquilo. Só que ao reclamar disso, eu desperdicei tempo e energia reclamando. Muitas vezes era aquele tempo que ao invés de reclamar, eu podia estar fazendo aquela coisa, né? Eu podia estar, ao invés de reclamar, eu podia estar preenchendo aquela planilha que eu preciso preencher, eu podia estar lavando aquela louça que eu tinha deixado para lavar depois. Então eu posso fazer ao invés de reclamar. Mas às vezes a gente não pensa nisso. A gente está muito nesse automático, né? O nosso dia está automático. A gente já levanta com pressa, às vezes atrasado, e já começa a fazer tudo na correria, sem respirar. E esses momentos, né, de respiração, eles são importantes. Tem um documentário chamado Pausa, do Patrick Santos, se eu não me engano.
E é bem interessante, porque ele fala justamente dessa questão das pausas necessárias. E a pandemia foi uma pausa para muita gente. Muita gente se viu obrigado a colocar um pouquinho o pé no freio de algumas questões. Porque a pessoa ficava 3 horas no trânsito, aí chegava no serviço correndo, atrasado para uma reunião, aí chegava lá, ficava discutindo mais 2 horas um assunto, aí saía daquela reunião sem ter resolvido tudo, já ia para uma outra, pegava outras coisas, aí ia trabalhar mesmo quando? Às vezes no final do dia, aí fazia a noite, ficava lá até mais tarde. E hoje, né, as pessoas que começaram a repensar isso, elas podem, né, se organizar de outra maneira. É claro que muitas vezes, se a gente deixar, eu falo por mim, se a gente deixar, o trabalho toma conta. Porque trabalho é aquela coisa, você sempre tem, né? Você procurou, é igual serviço em casa. Você procurou, você tem. Você sempre vai ter uma louça para lavar, alguma coisa para arrumar, sempre você vai ter. Então o trabalho é a mesma coisa. Eu sou professora, então às vezes, né, a gente tem os estudos que a gente tem que fazer, a gente tem as planilhas que a gente tem que dar conta, a gente tem os planejamentos, mas o que eu comecei a perceber? Que eu preciso, né, no começo da pandemia, a gente, lá bem na primeira semana, a gente foi fazer uma reunião de planejamento, eu e as minhas companheiras de turma, num domingo à noite. A gente fez a reunião de planejamento, porque nem a gente sabia direito como que ia ser. Então a gente resolveu fazer. E aí a gente começou a ficar numa neura que a gente só trabalhava quase, né? Não tinha muito tempo para outras coisas, porque a gente queria dar conta de tudo. E aí a gente começa a perceber que a gente também não dá conta de tudo, né? A gente tem que selecionar o que é importante. E eu selecionei bastante o que é importante na minha vida, né? Nos últimos, pelo menos aí, 15 anos. Eu selecionei muito o que é importante na minha vida, né? Eu resolvi trocar de profissão, trocar de área, fazer outra coisa para poder ficar mais tempo até com a minha família. Então, quer dizer, eu já venho num processo longo disso. E não é de uma vez. Porque para eu poder fazer isso, primeiro eu tive que investir numa nova profissão, então fui estudar, aí depois eu prestei um concurso, e foi aos poucos, né? No meu primeiro ano eu não fiquei perto, mas eu coloquei, é 1 ano. Então, sabe, você vai se dando prazos, vai se dando oportunidades de fazer coisas diferentes. Agora, se há 15 anos eu tivesse falado assim, não, eu tô cansada, eu não quero mais isso, eu não quero mais sair de casa às 5:30 da manhã e chegar em casa às 10 horas da noite. Mas se eu tivesse só falado isso e não feito mais nada, as coisas teriam se resolvido? Não. Então vai do quê? Da atitude da gente. Então é isso que a gente precisa entender, né? É colocar uma questão que é necessário a gente se mover, a gente ir atrás dessas questões. Porque a gente arruma desculpas para não fazer. E por que a gente arruma essas desculpas? A gente tem medo, a gente tem insegurança, né? A gente tem inveja, preguiça, egoísmo. É mais fácil reclamar do que fazer muitas vezes. E é mesmo. E aí essa coisa do dia a dia. Por quê? Porque vai me tirar da minha zona de conforto. Isso aqui eu já sei fazer. Mas se eu for fazer uma coisa diferente, né? Se eu for começar a pensar, refletir, para tentar fazer as coisas diferentes, como que vai ser? Eu não sei. Então, eu não sei, mas eu posso tentar fazer. E aí, se não der certo, eu vou tentar de outro jeito. Né? Você já imaginou se
as pessoas parassem de tentar fazer as coisas, porque na primeira vez não deu certo, aí como que seriam as coisas? Não seriam, né? Muitas vezes a gente teria o quê? Só dificuldades, né? Ontem ou anteontem, eu vi uma postagem que falava assim: pare de planejar coisas, comece a planejar a si mesmo. Aí comecei a parar para pensar, eu falei, nossa, olha, é uma frase bem interessante, instigante. Porque às vezes o que a gente planeja? A gente planeja as coisas, né? Porque o material, né? Essa coisa que é o que eu quero de ter de material muitas vezes. E aí, entre outras coisas, dizia lá, né? Como você espera que seja o seu dia? O seu dia de amanhã, a sua semana, o seu mês, o seu ano. São essas questões, né? Porque a gente só pensa nisso quando? No final do ano. No final do ano, né? Lá em dezembro, a gente começa a planejar o meu próximo ano. Ah, porque o ano que vem eu vou começar a fazer ginástica. Porque o ano que vem eu vou voltar a estudar alguma coisa. Porque o ano que vem, eu vou começar a frequentar o curso da Casa Espírita. O ano que vem. O ano que vem eu vou fazer caminhada. Então, para que a gente vai deixar tantas coisas para o ano que vem? Sendo que a gente não sabe, né? Essa pandemia mostrou muito bem isso pra gente. A gente não sabe o que nos espera. Então, a gente já vê o seguinte: hoje, né, como eu falei, é 28 de junho. E já tem pessoas que são assim: ah, não, lá para setembro, outubro, depois que eu tomar a vacina, aí eu tento resolver outras coisas na minha vida. Eu vou deixar para depois que eu tomar a vacina. Ou eu vou deixar para 2022. Porque 2021, não, olha, 2021, eu já tô cansada de 2021. Eu não quero mais fazer nada. 2021 para mim já deu. Então, só que a gente tem, até hoje, né? Eu também fiz esse cálculo. Nós vivemos 179 dias de 2021. E ainda faltam 186 dias. Então, quer dizer, a gente vai jogar assim, vai deixar para lá 186 dias que a gente tem de oportunidade, de aprender, de evoluir um pouquinho, de fazer coisas diferentes, né? A gente tem que começar a pensar nisso. Porque às vezes a gente fala assim, 2022, parece que, tudo bem que passa rápido, né? Porque a gente já fez 170, quase metade. Mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. Eu me lembro de uma palestra do Roberto, que foi num começo de ano. E ele falou o seguinte, que a cada 15 dias, mais ou menos, é como se a gente tivesse escrito um capítulo do livro da nossa vida daquele ano. Então, eu fiz uma outra conta. Até hoje, a gente já escreveu 12 capítulos do nosso livro da vida de 2021. E como que tá esses capítulos da minha vida em 2021? Né? A gente tem que parar para pensar isso às vezes. É importante a gente fazer esse replanejamento até. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo que eu gosto? Eu estou fazendo o que de legal que eu gosto? Ou eu não estou fazendo nada, eu estou deixando, né, a vida me levar, essa pandemia, eu não estou fazendo nada. Então a gente pode escolher. Lembra que a cada momento a gente escolhe. Hoje eu escolhi estar aqui nessa live com vocês. Aí eu deixei de estar fazendo outras coisas. Por exemplo, a aula que tem agora. Por exemplo, uma janta. Então eu deixei de fazer outras coisas para estar aqui. Então eu estou aqui neste momento, apenas aqui, fazendo isso.
Então, isso também são coisas que a gente faz, né? Às vezes a gente quer estar fazendo 5, 10 coisas ao mesmo tempo. E aí? Isso está nos fazendo bem? São perguntas que a gente responde pra gente. Como que eu estou levando essas questões na minha vida, né? E aí, cada capítulo desse, que a gente já escreveu esse ano, a gente vê quantas pessoas que já desencarnaram este ano. Pessoas conhecidas nossas, né? Pessoas que são conhecidos de amigos nossos, do trabalho, né? Conhecidos, assim, por exemplo, da rede onde eu trabalho, pessoas de perto lá de onde eu trabalho. E aí? Elas, né, aconteceu isso. E a gente vai continuar só deixando para lá? Ou a gente vai aproveitar enquanto a gente está aqui? Então é bom a gente aproveitar, a gente fazer. Isso é que é importante, né? É esse nosso dia a dia, né? Ao invés da gente só reclamar, quais atitudes que eu posso ter? As atitudes, elas são importantes, porque é elas que vão me levar para onde eu quero ir. Se eu quero frequentar o espiritismo, se eu quero aprender mais, eu vou ter que tomar atitudes nessa direção. Agora, se eu quero só ficar lá sentada no sofá, com aqueles controles remotos na mão, só assistindo filme, ou assistindo série, né? Ou assistindo novela, ou no domingo me deixando, né? Só naqueles programas que eu nem sei o que está acontecendo. Então, são as nossas atitudes que vão mudar. E aí, eu vi também que até tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é da Joana de Ângeles. Pare de reclamar, não reaja, haja. Será que a gente está agindo ou a gente está apenas reagindo? Muitas vezes a gente apenas reage ao que está acontecendo, a gente não tem nenhuma atitude, né? A gente não faz nada, a gente vê que tem 20 coisas para serem feitas. Mas eu vou deixar, quando chegar, né, perto de mim, aí eu vou dar minha opinião, vou fazer, né, vou fazer do jeito que der. É assim que a gente vai fazer? Não. Quer dizer, a gente pode fazer assim, se isso for uma escolha. Mas se eu já tenho um conhecimento, né, frequento uma casa espírita, frequento um curso, participo do trabalho, tenho outras leituras, eu sei que as coisas não são assim. Eu sei que as coisas podem ser diferentes, dependendo daquilo que eu quero, dependendo do que eu quero fazer, né? Tem o André Trigueiro, todo dia de manhã ele tem uma live, ele começou isso também, logo que começou a pandemia, ele começou com essa live. Então, todos os dias, 9 horas da manhã. E ele fala desses assuntos, né, do espiritismo, ele fala do que está acontecendo, fala de doações, fala de livros. Então, todos os dias, ele indica leituras. Não só leituras espíritas, mas como outros, vários tipos de leitura. Leitura sobre meio ambiente que ele gosta, de filosofia. Então, tem uma gama de coisas que a gente pode fazer. Mas aí vai depender do quê? Do que eu vou decidir fazer. Será que eu vou querer ir fazer? Porque é diferente, né? Eu penso fazer, olha, aqui seria legal fazer a aula de meditação, por exemplo, de quarta-feira. Então. Seria legal fazer. Nossa, mas aquela hora é a hora que eu costumo fazer uma outra coisa. Mas você tem a oportunidade, até de repente, de ouvir a aula depois, se você quiser. Mas, o que é mais fácil? Não, vou deixar para uma outra vez,
Quando isso começar num outro horário, quem sabe? Nessa pandemia agora, nós começamos a fazer até um curso de inglês, né? 2 vezes por semana, online a gente faz, eu e o Sérgio, a gente está fazendo esse curso de inglês. Por quê? Porque é uma oportunidade que a gente viu também, que é uma aula online, a gente... Porque uma dificuldade aqui, principalmente aqui em São Paulo, é de você ficar indo para lá e para cá, né? Você sai da sua casa, vai lá pro centro, se você for de condução para o centro da cidade num dia chuvoso, você vai levar pelo menos 1h30, dependendo do lugar que você for. Agora não, você está no conforto do seu lar, pode fazer isso, tem outras coisas que você pode fazer. Então muitas coisas a gente acabou vendo que dá para ser feita e você não precisa necessariamente ir até o lugar, né? Tem coisas, é claro, que há necessidade de ir, que é até melhor, né? Eu concordo plenamente que tem muitas coisas que são muito melhor quando você vai pessoalmente, né? Por exemplo, num museu. É muito diferente você fazer uma visita online do que você fazer uma visita lá pessoalmente. Agora, dependendo do tipo de aula, se não for algo também que seja prático, né? Porque tem algumas aulas que elas necessitam de algumas questões práticas. Se for uma aula que dê para você fazer online, uma reunião que você pode fazer, né? Uma live como essa, outras coisas, você acaba melhorando a sua qualidade de vida. Quantas pessoas, né, até mudaram ou ficaram tempos em outros lugares que tiveram oportunidade trabalhando de outros lugares. Tem uma conhecida minha que ela foi para o interior. Ela conseguiu ficar lá o ano passado inteirinho na casa dos pais, né, até mesmo ajudando eles com essa questão da pandemia, que eles de idade iam ficar sozinhos, e ela ficou lá. E ela conseguiu trabalhar de lá. Então, olha como às vezes a gente pode fazer as coisas e isso pode nos auxiliar. Então, tudo depende, né, desse nosso olhar, desse nosso foco, né? Eu estava vendo também uma questão que me chamou um pouco a atenção, né, nas redes sociais. Eu, apesar de eu fazer a live aqui no Facebook, eu não frequento tanto o Facebook. Mas eu vejo bastante o Instagram e algumas coisas no Facebook. E eu vi que tem uma palavra em alta que é procrastinação, né? Nossa, eu comecei a ouvir essa palavra, eu fui procurar o significado dela. Ato ou efeito de procrastinar, adiamento, demora, delonga. É justamente tudo isso que a gente vem falando, né? O que a pessoa está fazendo? Ela fala, não, eu vou adiar um pouquinho isso aqui, porque agora, com essa pandemia, eu não posso fazer. É claro, tem coisas que realmente, infelizmente, não dá pra gente fazer por conta da pandemia. Mas tem outras coisas que dá pra gente fazer. Então, isso não dá pra eu fazer. Mas aquela outra coisa que eu queria fazer lá pra mim, né, que, nossa, olha, eu queria fazer aquele curso. Nessa época agora de pandemia, eu tive a oportunidade de fazer vários cursos online, principalmente no começo lá da pandemia, que pegou todo mundo de surpresa. Eu nunca tinha mexido assim no Google Classroom, né, que é o que eu estou usando lá para as aulas dos alunos. Nunca tinha mexido, nunca tinha feito um formulário no Google. E aí a gente começou a fazer uns cursos, né, online. Então tinham vários horários e aí a gente começou a aprender e trocar essas informações. Agora, se eu lá, quando começou, eu falar, não, eu vou deixar porque a pandemia vai passar logo e eu vou deixar. Olha lá quanto tempo já se passou e continua. Se eu não tivesse ido atrás de fazer, de aprender, como que a gente estaria hoje? Hoje a gente ainda está nessa questão, por exemplo, na escola, 35% de alunos.
Então, e os outros? Os outros têm que fazer no Google Classroom. Então, como que a gente faz essa questão, né? O que a gente pode colocar para esses alunos? Então, se a gente ficar só nisso, falar, não, mas você vai passar, deixa lá. Gente, é uma oportunidade que a gente tem. Eu estava vendo até as pessoas comentando sobre essa oportunidade, né? Só que é uma oportunidade de você fazer por você. Não é você falar assim, ah não, eu queria tanto que fulano mudasse, eu queria tanto que o outro fizesse aquilo. E você? Né? E eu? O que eu preciso mudar em mim? Vocês sabem que quando a gente faz essas lives, a primeira coisa, quando você vai procurar um tema, já vem uma coisa que você também está precisando ouvir. Então eu também estou precisando ouvir sobre isso. Porque tem muitas coisas que eu ainda não estou fazendo. Estou melhorando? Às vezes sim, às vezes não. E também, é claro, não preciso ficar lá com o chicotinho falando não, que você não está fazendo. Não. Respira, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou melhorar? O que eu vou fazer? Eu vou lá, vou fazer. Por quê? Se eu falo assim, ai, eu quero mudar, mas eu continuo. Eu quero mudar assim, ó. Eu quero uma mudança que ela seja assim. Eu quero mudar, mas eu quero continuar dormindo bastante, comendo tudo aquilo que eu como e eu quero emagrecer 10 quilos. Poxa, tem uma fórmula mágica? Aquele pozinho de pilim-pim-pim, né, que você jogou assim e já deu o resultado. Gente, não tem mágica, né? Eu costumo até falar para os meus alunos, gente, depende da gente, depende de cada um fazer, porque às vezes a gente quer só a solução mágica. Só que se eu não for atrás, não for tentar fazer para melhorar aquilo, como que vai acontecer? Então depende de mim, depende de cada um, a gente fazendo as coisas. É claro, vai ter momentos que vai bater aquele desânimo? Vai, claro que vai, porque nem tudo é do jeito que a gente quer. E não é mesmo, porque as pessoas elas não estão aí para nos servir, né? Claro que a gente gostaria que todo mundo fizesse tudo de bom e de melhor pra gente, mas não é assim que funciona, né? Então depende também de coisas que eu vou fazer. Tem algumas coisas que em determinados momentos ainda não dá, então eu vou ter que aguardar, mas eu preciso começar. Para eu começar, por exemplo, a minha intenção é correr. Vamos lá, eu quero correr. Eu quero correr, mas hoje eu nem ando. Como que eu vou correr? Então a gente tem que começar aos poucos. Eu quero correr, eu vou correr. Então vou me planejar, né? Aquela coisa, de me planejar, né? Que eu coloquei lá. Planejar a mim. Eu quero correr. Eu quero correr. Para eu começar a correr, o que eu vou precisar? Então eu posso pesquisar. Vou lá no Google, né? Nosso amigo Google. Vou lá e coloco o que eu preciso. Aí eu vou ver que eu preciso começar melhorando meu condicionamento físico, a minha alimentação, a questão do sono, calçado adequado, a roupa adequada. Por exemplo, a melhor época do ano para começar é agora no inverno? Eu não sei. Eu tenho uma dificuldade com o inverno. Eu tenho muita dificuldade com o inverno. Por exemplo, eu gosto de caminhar, mas nos dias muito frios eu não consigo. Agora eu ainda, quando não tá chovendo, não tá assim, eu ainda uso a máscara para caminhar, me melhora um pouco, mas porque esse ar gelado, ele me traz a questão, né, que me ataca a sinusite, aí eu fico com outras questões. Então, é uma questão da gente se planejar. Eu posso andar num lugar fechado. Outro dia eu acordei para caminhar
e tava chovendo. Aí eu falei, não vou caminhar na chuva. O que eu fiz? Fiz uma, né, dei uma melhoradinha. Caminhei dentro de casa. Comecei a caminhar aqui. Caminhei quase meia hora dentro de casa. Subi dessa escada, caminhei aqui embaixo. E aí foi. Aí eu falei, olha, é uma opção, né? A minha filha contou que a avó de um amigo dela ficou lá dentro de casa sozinha. O que ela começou a fazer? Andar, fazer caminhada dentro do apartamento. E a gente viu, né? Até atletas fizeram algumas adaptações nos ambientes onde eles moram para poder se manter. Então, tudo depende muito daquilo que a gente quer e se a gente está realmente querendo fazer, né? Porque às vezes a gente fala que quer, mas no primeiro obstáculo a gente já fala, não é isso que eu quero. Então, se é realmente o que eu quero, eu vou organizando, porque às vezes eu quero, mas precisa de alguns momentos para eu justamente repensar, olha, isso aqui tá dando certo, aquilo ali não tá. Como que eu posso melhorar naquilo que não está dando certo? E isso é a nossa vida, é o nosso dia a dia. É uma coisa muito importante, né? E aí agora, eu queria falar para vocês de uma frase que eu vi, que foi publicada até pelo Edson Pedro, que de vez em quando também faz palestras aqui na casa, que é do Rumi, né? Que diz assim, ó: o que é veneno? Perguntaram para ele. E ele diz o seguinte: qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Qualquer coisa. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. Nossa, eu achei isso assim tão profundo, né? Porque se a gente pensar, é justamente isso. Qual que é a diferença do remédio para o veneno? É a dose, né? Se eu tomar uma dose excessiva de um medicamento, eu vou ficar ruim, ao invés de eu melhorar. Então, é essa dose, né? Essa dose certa do que eu vou fazer na minha vida, né? Tudo aquilo que eu não preciso. A gente vê, ele fala que é essa coisa do poder, né? Quantas pessoas, quando entram no poder, fazem o quê? Começam a olhar só para si, só para os seus. E aí esquecem daquilo que realmente as levou lá. Porque muitas vezes a pessoa tinha um plano, né, de fazer coisas boas. Mas quando ela se vê com poder, ela fala, nossa, agora eu posso fazer isso. O que eu vou fazer? Ela pega e se desvia daquele caminho que ela estava, né, querendo. Muitas vezes acontece isso com muitas pessoas. Essa questão também, né, da preguiça. Porque, é claro, às vezes, principalmente no tempo friozinho, a gente quer ficar mais, né, lá embaixo da coberta, um pouquinho mais. Concordo plenamente. Mas, se eu ficar deitado em excesso, primeiro que dá dor nas costas, né, com dor no corpo, tem todas essas questões. Então, essa questão da preguiça demasiada também faz mal, né? Ninguém fica... acho que foi o Edson que comentou uma vez, né? A pessoa vai lá pro céu e vai ficar só vendo a pessoa tocar a harpa. Gente, a harpa em excesso também, ninguém vai querer só ouvir a harpa, né? Vai querer ouvir outras coisas. Então, tudo que é em excesso, ele é um veneno. Às vezes a gente come, né? Eu adoro tanto comer isso. Mas se eu sei que se eu comer 3 pedaços eu vou passar mal, para que eu vou comer? Mas muitas vezes o que a gente faz?
A gente tem aquela coisa da gula. A gente come para depois a gente definir o que a gente vai fazer. Então, é uma escolha. Tudo na nossa vida vai nessa questão da escolha, né? O ego, a ambição, o medo em excesso também nos atrapalha. E a raiva, então? A raiva faz o quê? Faz até com que famílias possam ser destruídas. Porque em momentos de raiva, de fúria, quando tem esse excesso, o que acontece? A pessoa faz outras coisas, né? E aí, depois ela se arrepende. Só que aí o arrependimento vem num momento difícil dela contornar a situação. Então, às vezes a gente tem que pensar assim, antes de eu falar, eu respiro. E o respirar? É só um respirar assim? Não, é um respirar lento. Eu respiro. Às vezes é necessário dar uma volta, tomar uma água da paciência, né? Como dizia Chico Xavier. Então a gente vai aprendendo. Todas essas questões são coisas que a gente vai aprendendo na nossa vida, para a gente poder fazer. E aí eu fui pesquisar sobre o Rumi, o nome dele é Jalal Ad-Din Muhammad Rumi. E é muito interessante, porque eu vi lá um pouquinho, né, que eu vi. Ele é poeta, era poeta, jurista e teólogo, sufi persa, do século XIII. E aí eu vi que tem na internet, tem muita coisa sobre ele. Tem várias frases que ele colocava lá, e várias frases que vêm bem a calhar com esse nosso tema de hoje, né? Do filosofar e tomar ciência. Né? O que a gente vai filosofar e tomar ciência? Pensar, repensar, verificar. Ele fala uma coisa que eu achei interessante. Até eu comentei com o Sérgio. A ferida é o lugar onde a luz entra em você. Nossa, eu vi essa frase ontem quando eu estava preparando a live. Eu comecei a pensar, nossa, quantas vezes isso é verdade, né? Às vezes a pessoa precisa aquele problema que ela tá de saúde, às vezes passando por aquela dificuldade. Para quê? Para que ela possa realmente se enxergar e se dar uma oportunidade de fazer outras coisas, fazer diferente, melhorar. Mas é assim que a gente pensa? A maioria das vezes não. A maioria das vezes a nossa reação, quando a gente passa por um problema de saúde, né, ou qualquer tipo de problema, perder um emprego, qualquer tipo de questões, o que a gente fala? Ah, não, isso é muito ruim, eu não quero. A gente começa o quê? A reclamar e a sofrer. E aí, eu peguei uma outra questão, né? O que o Espiritismo nos traz sobre essa questão da dor e o sofrimento? Traz justamente isso. A dor, ela é necessária muitas vezes para nos tirar da zona de conforto. Às vezes a gente está ali parado e está tudo certo. Às vezes eu falo assim, aqui tá tão bom, né? Eu vou ficar aqui nesse cantinho, porque aqui ninguém me vê, ninguém faz nada, né? Ninguém vai me atrapalhar. Então, tá tudo certo, eu vou continuar aqui. Só que aí vem alguma coisa, né? Cai uma lama ali, você é obrigado a sair daquele cantinho. Então, é essa a questão da dor. Às vezes ela é necessária para nos movimentar. Que lembra, vida é movimento. Mas aí o que a gente começa a fazer? Começa a sofrer. Reclamar, isso aqui faz tão mal pra mim. Ai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ai, eu reclamo e eu sofro. E eu falo, nossa, coitado de mim, porque eu sou, olha, tudo de ruim acontece. A gente escolheu sofrer, né? Aí a gente faz o quê? Se aprisiona nessa dor.
Quando eu me aprisiono na dor, o que acontece? Eu fico ali, né, remoendo aquela dor, remoendo, remoendo, remoendo. Eu me dou a oportunidade de colocar uma coisa nova? Não. Às vezes, ter uma outra oportunidade, por exemplo, se for uma questão de emprego, ali na frente. Mas eu fiquei aqui, ó, parado, neste lugar, na minha dor. E não andei 10 passos para conseguir uma outra colocação. E aí, né? O que a gente tem que entender? Vamos lembrar, mais uma vez também, que o Espiritismo nos coloca, que nada é por acaso. Tudo tem um motivo. Então, se isso acontece comigo, eu me pergunto, por que isso aconteceu comigo? A pergunta é diferente, né? O que eu preciso aprender com isso que está acontecendo comigo neste momento? Alguma lição eu preciso tirar disso. Qual é essa lição? Aí o que a gente vai fazer? Vamos lá, refletir, vamos analisar o que aconteceu, como aconteceu, verificar as pessoas envolvidas. E aí a gente vai ver todas essas questões, né, que a gente tem. Do perdão, do amor, o amor por nós, o amor pelo outro, né, o nos colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes a gente acha, às vezes, que a pessoa fez alguma coisa de propósito. E a pessoa nem se tocou daquilo que ela fez. Então, é isso, é a gente começar a fazer outras perguntas. A gente fazer outras perguntas que nos façam pensar, para a gente poder melhorar, né? As mudanças, elas são necessárias. São necessárias. E o que a gente pode fazer? A gente pode se programar, ir aos poucos, ir fazendo, né? Ah, eu não consigo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Leandro Carnal acorda 4 horas da manhã e começa a ler, né? Ele gosta de ler, depois ele vai correr, vai fazer ginástica. A gente vai fazer igual ele? Igual o Drauzio Varela, que falou que já dormia com a roupa, já levantava para ir correr para não ter desculpa até. São coisas que eram as soluções que ele arrumou, né, para aquilo. Eu não consigo, por exemplo, acordar 4 horas da manhã para ler. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me programar. Ah, eu vou ler 5 páginas por dia. Eu vou ler, eu não consigo ler 5, porque dependendo do horário que eu vou ler, eu já estou cansada. Então eu posso ler o quê? 2 páginas. Ou se não fazer igual o Divaldo fala, né? Ler em pé. Eu não consigo ler sentado porque eu vou dormir? Pego o livro e leio em pé. Lê em voz alta. São soluções que a gente vai colocando na nossa vida. Mas vai depender do quê? Da gente. Se a gente quiser fazer, né? E aí é um passo por vez e são as tentativas que a gente vai fazer. Para a gente encerrar, eu queria deixar mais uma frase para propor para vocês pensarem, né? Essa questão do filosofar e tomar ciência. Tudo posso, mas nem tudo me convém. É uma frase do Paulo de Tarso. Muito importante, né? Se a gente for pensar nessa frase, ela nos traz tantas nuances de tantas coisas, né? Que a gente vai pensando e vai falando, nossa, é verdade. São vários momentos na nossa vida, várias coisas que algumas a gente acertou, outras a gente errou. E aí a gente vai vendo e vai aparando as arestas e se melhorando. O nosso propósito é esse, nos melhorar a cada dia. Então, que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. Amanhã, com o aprendizado que eu tive hoje, que eu seja melhor do que eu fui hoje. E aos poucos, é a gente fazendo
e fazendo, e fazendo. É a ação, é o viver. Essa era a minha proposta para essa nossa noite aqui de conversa. Então, neste momento, eu vou pedir, né, para que a gente possa fechar os olhos, respirar devagar, agradecer a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade que tivermos de aqui estar, na luz e no amor, que neste momento todo este amor, essa harmonia possa ser levado aos lares de cada um desses que nos assistem, que nos ouvem, daqueles que estão nessa sintonia de amor, que todas essas luzes possam ser levadas aos hospitais, aqueles que estão precisando, aos nossos companheiros que estão hoje em situação de rua, a todos aqueles que precisam desse aconchego, que eles possam ser abraçados, protegidos, se sentir amados, na luz e no amor de Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né, para quem vai assistir depois também essa live. Agradecendo mais uma vez essa oportunidade e lembrando que já começaram os trabalhos lá na casa, presenciais, de quarta e quinta-feira às 7h30 da noite, de domingo às 10 horas da manhã são as palestras. E tem as doações, quem quiser fazer doações, de terça e quinta pela manhã e de sábado também e de domingo, as pessoas estão lá, e porque já está tendo o café fraterno, que é de terça e quinta, e o Marmitex também entrega aos nossos irmãos que estão aí em situação de rua, aos sábados. Que a luz e o amor possa sempre estar com vocês. Obrigada por mais essa oportunidade de aprender. Tchau!